Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, como certamente está. É uma alegria muito grande, de novo, estar com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. E por isso mesmo eu quero ler um texto que está, não precisam abrir, mas em Isaías 43, e no final do primeiro versículo diz assim: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhuma se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Este texto é muito especial para mim, porque além de dizer que Deus me conhece pelo nome, diz que eu sou chamada a ser testemunha daquilo que Deus está fazendo, das suas maravilhas. E ainda a grande promessa: agindo Deus, quem impedirá? Não há força que possa impedir aquilo que Deus quer fazer e está fazendo. E por isso, com alegria, eu quero saudar vocês, exatamente da parte da igreja que sofre por amor ao Evangelho. Muitas vezes aqui no Brasil nós não temos ideia o que é viver num país sem liberdade. E tem uma missão chamada Portas Abertas. Quem quiser entrar no site www.portasabertas.org.br, ali você terá informações exatamente da igreja que sofre por amor ao Evangelho. Eu gosto de dizer a igreja que paga um alto preço por sua fé. E com grande privilégio, eu um dia fui chamada pelo Senhor para ser testemunha em alguns lugares. E exatamente Portas Abertas se ocupa em ajudar esses pastores, treinar pastores nesses lugares, e não são pastores de seminário, como nós estamos acostumados, porque é impossível. São treinados líderes, às vezes, que simplesmente vão ler a Escritura para alguém, porque muitos não sabem ler e escrever, não têm acesso à educação, outros não têm a Bíblia em mãos, ou nem sequer têm a Bíblia traduzida para alguns idiomas. Então, Portas Abertas dá esse apoio para que a igreja que está estabelecida nesses lugares, nesses países, ela possa sobreviver. E nós vamos lá e dizer: nós oramos por vocês, e não nos cansamos de falar que queremos fazer uma aliança de nos lembrar de que eles precisam da nossa oração. Somos chamados a sermos testemunhas daquilo que Deus faz. E quando eles ficam sabendo, a igreja do Brasil lembra que nós existimos, isso é uma tremenda alegria. O Brasil é um celeiro de missionários, e aonde ele vai, ele é bem recebido. Portas Abertas classifica os países como 50 países de maior perseguição. E o país número 1 em perseguição, já por 11 anos, é a Coreia do Norte. É muito terrível viver lá, e ainda assim tem cristãos, e a igreja, por incrível que pareça, está crescendo. Porque Deus é um Deus, agindo eu, quem impedirá? Não são governos, muitas vezes loucos, como realmente lá são. Eles não conseguem impedir. Em Cuba, um governo disse: nós queremos erradicar, porque vocês sabem que Cuba é um país comunista, ainda é. E eles disseram: nós vamos erradicar a igreja, o evangelho da ilha de Cuba. E aí um dos pastores que eu tive o privilégio de conhecer, ele disse: há 2000 anos estão tentando erradicar a igreja do mundo. Não são vocês que vão conseguir. O governo está caindo, o país está numa bancarrota total, numa miséria. Eu sou testemunha. O que eu vou falar aqui não é o que jornais dizem, o que a TV diz, mas o que eu vivi estando na casa com eles.
mas a igreja está crescendo. Muitos artistas famosos têm se convertido e Deus tem feito tremendas maravilhas no meio da igreja, apesar das dificuldades, apesar da fome, apesar da falta de liberdade. Eles não podem ir e vir como bem entendem, eles não têm Bíblias, não tem livraria cristã em toda a ilha de Cuba. Portanto, quando nós levamos uma Bíblia, algum material, e vamos abraçar os pastores, os líderes, a igreja, e dizemos, nós vamos falar para a igreja do Brasil estar orando por vocês. E aí uma vez eu tive uma surpresa quando algumas mulheres vieram para mim e disseram, Ingrid, o que nós podemos citar para a igreja, como nós podemos orar pela igreja no Brasil? E imediatamente foi um choque para mim. Porque eu pensei, Bíblias nós temos mídia, nós temos carro, nós temos comida, temos casa. O que eu vou dizer? Qual é o motivo? E o que veio no meu coração, que as facilidades que a igreja brasileira tem, não nos separem do evangelho, do reino de Deus. Porque muitas vezes nós acabamos fazendo o nosso reino e querendo que Deus se adapte ao nosso reino. E esquecemos que o reino é dele. Nós oramos, Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E no fundo nós queremos que Deus se adapte a este reino que nós formamos. Então a igreja está orando por nós. A igreja em Cuba ora por nós. E eu faço parte, em especial, de uma missão chamada A Fim de Proclamar, junto com Portas Abertas. É como que uma filha de Portas Abertas, não vou entrar em detalhes, mas que se chama A Fim de Proclamar, a partir de 1 Pedro 2,9. A fim de proclamar as virtudes do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E exatamente o que nós fazemos. Vamos nesses lugares, nas montanhas da Colômbia, em Cuba, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry. Esses países específicos a gente atende. Porque não é só ir lá, tirar foto, e aí vou embora, vou mostrar um DVD legal. Não, eu tenho aliança com essas igrejas. E aliança significa orar por eles, falar deles, porque o poder que a igreja tem, o poder da oração, nós não temos ideia. Eu passei por uma parte de uma guerra civil em Guiné-Conakry. Foi uma situação muito complicada. Uma coisa é você ouvir falar e olhar na televisão. Outra coisa é quando você está dentro. Sem trânsito, o exército passando na frente de casa com metralhadora. Eu nunca tinha ouvido metralhadora. Fomos para o chão e ninguém mandou, porque a gente vai por si mesmo. Interessante que lá eu aprendi a orar sem cessar. Eu ia dormir, Senhor, tem misericórdia, eu tenho que sair daqui. Eu acordava, eu ainda estou em Conakry, Senhor, tem misericórdia. E usa-nos, neste momento, usa-nos para glorificar o teu nome. E Deus usou. E ligamos para o Brasil ainda com um restinho de bateria de celular, porque não íamos mais ter energia elétrica. E quando nós estávamos ligando, o Brasil ouviu, eles ouviram que quando a polícia, o exército passou na frente com a metralhadora, e a igreja se moveu, e a igreja orou. Em 4 dias, houve uma mudança tão grande na política, que os próprios governantes, que nós tínhamos algum contato, estranharam. O povo se acalmou, o exército voltou para sua base, o trânsito voltou. O que aconteceu? A igreja orou. Nós temos um tremendo poder em nossas mãos, queridos. Não só por esses países, entre nós, o poder da oração, que move a mão de Deus. E não que Deus não possa fazer sozinho, Ele é o Deus que sempre existiu. Mas Ele nos convida a fazer parte desse grande desafio de estender o reino de Deus em todos os lugares. Ok? Quando eu falei, disse, Mohammed é um muçulmano convertido do islamismo, um homem que foi doutrinado dentro do Alcorão de todas as formas, mas o dia que ele encontrou o Evangelho, ele deixou todas as coisas, sofreu tremenda perseguição, perdeu tudo que tinha, e mesmo assim, ele continua firme no Evangelho. E ele disse, Ingrid, a igreja no Brasil orou, porque você está aqui, porque eles te conhecem. Se fosse só um missionário, Mohammed, um ex-muçulmano, ela ia orar talvez na quinta, no horário de oração, na sexta-feira, e eu tive que confessar que é verdade. Se eu não
lá, será que tantos no Brasil teriam se mobilizado para orar por nós? Com vergonha, eu tive que dizer, Mohammed, infelizmente, muitas vezes na minha vida, eu não dou a importância da oração. Então, nesses países onde o evangelho é proibido, não é questão de islamismo, eu digo, pode ser o hinduísmo, o comunismo, o fascismo, tanto faz. Os ismos são usados por Satanás a se opor ao evangelho. Mas nada pode derrotar aquele que conquistou todos os direitos naquela cruz. Então, quando vamos para a África, não é questão só de animar a igreja, especialmente em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, 280 quilômetros mato adentro, ao sul do país, que era de domínio português, portanto, a língua deveria ser português, mas o que mais se fala é a língua crioula. E dentro dessa localidade chamada Yemberém, nesses 280 quilômetros mato adentro, os últimos 80 quilômetros são de absoluta adrenalina. A última vez levei 5 horas. Quem gosta de rally é muito bom. É realmente uma aventura. Ali eles nem sabiam que existia um Filho de Deus. Nem sabiam de que Deus nós estávamos falando. Quando eu falei, eu vou para a Guiné, como a gente faz, né, se prepara, eu vou para a Guiné falar do amor de Deus. Ok, quando estou diante da plataforma, nem plataforma tinha, porque o povo, na verdade, estava descalço, sentado em tocos, uma cabana com palha. E aí, de que Deus você está falando? O Deus dos balantas, que é um porco, o Deus dos pepés, o Deus dos muçulmanos, qual Deus você vai falar? E aí eu me senti num beco sem saída. De que Deus eu estava falando? Eles nunca tinham ouvido falar do Deus verdadeiro, do Deus criador de céus e terra. Os missionários já estavam lá, eu não fui a pioneira, mas nesse ímpeto, tu começa a falar do amor de Deus. Amor, eles não conhecem o amor que nem nós, que vocês, quando se apaixonaram, foi aquele tchana, isso não tem no meio dessas tribos. A mãe negocia o filho dependendo qual a tribo, ou então o pai negocia a sua filha, e é isso que é um casamento. Eles são obrigados a permanecer juntos, eles estão acostumados a isso, então não adianta falar em amor. O que nós temos que fazer nesses lugares? Viver o amor. Atitudes práticas, estar junto com eles, ensinando eles a ler e escrever, porque não adianta ir lá, Deus te abençoe e vai em paz, meu irmão. O filho está morrendo de malária, não sabem ler e escrever, não podem se alimentar da palavra, aí você tem que estar disposto a suar com eles, a passar calor de 40 a 50 graus, a estar debaixo de um telhado de zinco, e é aí que Deus nos capacita a sermos testemunhas. Eu tive um problema muito sério de alergia por causa do calor, ainda peguei um fungo que não tinha tratamento, porque nós éramos a equipe médica, eu sou técnica de enfermagem, e nós éramos os únicos que tinham algum atendimento, que naqueles 80 quilômetros não tinha atendimento à saúde. E quando, nessa situação toda de calor, eu estava andando com os braços erguidos, porque estava tudo realmente em carne viva, aí os rapazes viram o que estava acontecendo e eles perguntaram. Aí eles disseram, Ingrid, por que você veio para cá? A África não foi feito para branco. Porque realmente Deus, por incrível que pareça, Deus tem essa capacidade, né, de colocar no povo africano já uma resistência que nós não temos. Deus, Deus é fiel e ama aquele povo. Então, eu pude explicar para eles. Um dia, eu ouvi que há um grande Deus. Ele deixou a casa dele, que é muito mais bonita do que a minha. A comida dele é muito melhor, que para eles o importante é a comida. E são as casas, aquilo que eles veem. Em Guiné-Bissau não tem luz elétrica. Vocês fazem ideia do que significa num país não ter luz elétrica? Não tem geladeira, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, nem liquidificador, nada. Tem alguns geradores. Portanto, quem tem melhores condições de vida tem um gerador. Nós, na missão, tínhamos um gerador, no máximo, 2 a 3 horas por dia. Portanto, as regalias não tinha. E Deus nos capacita. Então, falando de que Deus deixou a sua casa, ele tinha uma comida melhor do que a minha, e um dia ele veio a essa terra, e aí você vai explanando, falando da criação e do amor de Deus.
E quando eu soube de tudo isso, eu queria ir para a África. Queria ir para a Guiné e dizer para eles que esse mesmo Deus ama também o povo dele. E que eles são alvo do amor de Deus. Aí, em atitude prática, você pode dizer para eles, há um Deus que ama. E quando Deus se manifesta, esse povo, eles apanham quando se convertem, são expulsos de casa, alguns são mortos. Por que Deus permite, eu não sei, isso é uma situação com ele, mas eles permanecem fiéis diante de Deus. E por isso é tão lindo, vale a pena, quando aquele povo está juntos, nós vamos mostrar só um pequeno detalhe. Na igreja, agora estabelecida em Emberém, nós temos pastores, um é Balanta, o outro é Fula, quer dizer, um muçulmano que se converteu do islamismo ao cristianismo, e o outro é Pepel. As 3 tribos não se dariam entre si. No entanto, o evangelho entrou no coração de cada um deles. E eles agora são pastores da igreja em Emberém. Queridos, isso é absoluto milagre. É só vocês verem as notícias. As guerras tribais são enormes. E isso é um referencial. Como é que esses homens conseguem viver juntos? As famílias, no mesmo lugar, o culto a Deus. Esse é o poder de Deus. É isso que nós podemos testemunhar. Por isso, as diferenças, a falta de perdão também entre nós, pode ser vencido por esse poder de Deus. Ele é muito mais do que nós, na verdade, exercitamos. Então, tanto Portas Abertas como nós levamos um apoio a esses irmãos através de doações, através das Bíblias, indo lá, abraçando, convivendo algum tempo. Tem equipes que estão fixas lá, mas dizendo a esse povo, há um Deus que ama. E as tradições são terríveis nesses lugares. Para vocês terem uma ideia, ali em Emberém nós tínhamos nós chamávamos pequeno hospital, na verdade um posto médico, e eu mesmo assisti o parto de ela tinha talvez 13, 14 anos, eles não têm certidão de nascimento, especialmente lá no interior, muito jovem, ela tinha passado por aquela famosa circuncisão, portanto o parto era muito mais difícil, e eram gêmeos. Nós sabíamos que eles não estavam em boa posição para nascer. E nós sabíamos muito bem que se nascessem os gêmeos e um deles morresse, o outro seria sacrificado. Isso acontece entre os nossos indígenas aqui também. Mas quando você só sabe disso é uma coisa. Outra, quando você está ali e vendo a criança nascer e realmente o primeiro menino nasceu morto. E eu posso, com absoluta certeza, diante de Deus, dizer, aquele menino nasceu morto. E nós sabíamos que o outro, se nascesse bem, ele seria levado pelos feiticeiros. A feitiçaria é real, não é um mito. Satanás faz de tudo para trazer dor, para trazer dificuldade, para trazer peso sobre o povo. Para nós no Brasil, a feitiçaria muitas vezes é disfarçada. Cuidados, queridos, nós temos que estar atentos diante de Deus. Ok, o menino nasceu e nós chorando, eu confesso que eu sou um pouco chorona, e eu já estava chorando, estava clamando, eu já nem sabia mais o que eu falava. Nós pegamos aquele menino e eu comecei a massagear sem nenhum aparelho, já era quase meio-dia, muito quente, e fazendo de tudo, e Senhor, tem misericórdia, e o menino expirou. Ratinho. E eu me lembrei da Bíblia, quando diz que uma outra criança expirou, o menino viveu. O segundo nasceu vivo, o problema agora era esquentar, que o corpinho dele estava gelado. Esquentamos o menino no nosso corpo e ele viveu. Esse menino, eu fiquei preocupada, pensei, meu Deus, nós ressuscitamos agora, talvez sem condições de caminhar, de falar. Quando Deus faz o milagre, Ele faz completo. Esse menino corre, brinca, fala, faz tudo, absolutamente tudo. O Isaí viu o DVD completo, ele deve ter visto os 2 meninos. Sempre que eu encontro eles, eu peço para que tirem a camisa, porque uma marca eu deixei nele. Eu apertei com muita vontade e o peitinho dele ficou desigual, deve ter fraturado um pouquinho o osso. Mas ele viveu. Na sua misericórdia, Deus foi bom. Então, essas são algumas das tradições. E quando o Evangelho entra, há uma mudança, há uma situação nova.
E é um povo, eu confesso que eles não são tão comportados como vocês. É um povo que dança, é um povo que grita aleluia, porque eles sabem do inferno que eles vieram. Eles sabem que esse Deus de amor é tremendo. E eu confesso para vocês que eu acabo entrando na dança, nem sempre porque o suor é muito grande, mas eu fico vibrando com eles. Lá em Conakry, quando pode preparar o DVD, não sei muito bem onde é que está a mesa de som. Ali. Quando nós estávamos num congresso de mulheres, e eu não entendia, porque eram muitas traduções diferentes, mas eu sei que no final o Espírito Santo fez o seu trabalho e manifestou todo o ensino que eu não conseguia dar por mim. Porque eu falava português, era francês, era susso, quissimaliquê. Quando terminou a última tradução, depois de 4 línguas, eu não sabia mais o que eu tinha dito. Eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer esse povo entender? O que eles entenderam? Bom, daí eu fiz um trato com o Espírito Santo, disse, eu estou fazendo a minha parte, tu vai fazer a tua. E no final, eu tenho absoluta certeza da fidelidade do Espírito Santo. Porque a mudança nas atitudes daquelas mulheres que são tratadas muito mal, entenderam que há um Deus que ama também as mulheres. Pode clicar de novo em Emberém. Então, esse é o trajeto que nós fazemos, eu, no caso, Porto Alegre, Lisboa, e de Lisboa de volta até Bissau. Não tem voo direto, não tem outro caminho. De lá, então, com o carro, 280 quilômetros, estrada dentro, mato adentro, aliás, essa é uma parte da estrada. Esse é o caminho para a aldeia, uma estrada praticamente que não existe. Depois, no tempo de seca, todas essas folhas e folhagens acabam secando. Porque lá tem um período de muita chuva e um período de 6, 7 meses com absoluta seca. Estamos chegando na aldeia. Essa chegada não é exatamente em Emberém, mas é nos arredores, é esse o caminho que temos que fazer. O casal de filhos do missionário, que está em foco, é a esposa do pastor e a outra Eda, que é uma companheira lá de Porto Alegre. Como tem pouquíssimos carros que circulam naquela área, as estradas são muito ruins e eles ficam muito atentos quando chega um carro. Essa então é a aldeia de Emberém, onde nós trabalhamos. A Vila Evangélica, todas essas construções foram feitas. Os tijolos, essa é a escola. Os tijolos têm que ser feitos no local. A madeira tirada do mato e cortado com serra. Essa é a casa dos hóspedes. Atrás, o refeitório, onde também acontecem as reuniões. A única coisa comprada na capital é o zinco e o cimento. O chimarrão está lá porque a maioria são gaúchos. Mas os demais também estão convidados. As flores também levamos a semente, algo que eles não conheciam. Esses irmãos já são agora pastores. A família Feistler, que começou o trabalho lá fazem 10 anos, os Kellerman também estão lá. Louvado, louvado seja o Senhor, na linguagem Pepel. Esse é o pastor Pepel, que está na frente. Essa é a linguagem fula que os muçulmanos usam. Vai aparecer no lado do vídeo o rapaz que se converteu do islamismo, o Mamassalho. Ele inclusive casou com uma brasileira. Agora é Balanta, é o outro pastor.
se chama Albino, é um pastor que tem uma tremenda palavra de Deus. Esses são cultos normais, não é algo especial. Por isso que a gravação é bem simples, mas são cultos normais. Acho que vocês podem ver, o Jorge estava com a camisa completamente molhada. Deus, salvar o Guiné. Eu vi a situação de Guiné, ai Deus. Por falar voz como Castelo companheiro de Cristo não. Ele está pregando na língua crioula. Essa é a língua falada entre todas as tribos, é o crioulo. Meu coração sente dor grande. Essa era a igreja que se reunia ali em 2011, agora já tem outros irmãos que se achegaram. Essas mulheres são de Cachamba, todas analfabetas, caminharam 12 quilômetros para vir no culto. Algumas descalças, a gente come numa bacia, assim, conforme a idade, vai se juntando, depois do culto tem um tempo de comunhão. Esses são os jovens. Hoje é salva Guiné. Esses são os alunos internos, a gente chama os discípulos, que aprendem marcenaria, carpintaria, a serem pedreiros, também na parte da oficina. Essa é a escola, a fim de proclamar, porque eles precisam aprender a ler e escrever para não se tornarem de novo escravos de alguma outra situação, né? Então, isso era o início do ano letivo. Eu só vou deixar um minutinho ainda para vocês verem uma fonte de água, que é muito importante. Nós vamos construir na pátria imortal a paz e o progresso. Nós vamos construir na pátria imortal. Esse é o hino nacional de Guiné. Ali eu falei com os professores, é muito importante eles saberem que tem o apoio do Brasil. O pessoal está se preparando para ir para Bissau. Quantas horas? Quantas horas de viagem? A boa pensa que viagem? 15 horas. 15 horas para irem de Iemberém até a capital naquele caminhão. Não tem bancos, não tem ar-condicionado, não tem TV, não tem nada. Eles levam animais, carga, eles batem nos animais, porque isso eles entendem que se eles não baterem nos animais, eles vão ter uma má sorte, uma má viagem. Os animais são muito maltratados. Isto é para o Brasil que reclama de ônibus. É para brasileiro ver como uma boa viagem. O Brasil reclama muito. Esse é o que tinha o caminhão, era o dono do caminhão, eu tinha que justificar por que eu estava filmando. Boa viagem, Deus com bom. A criança chegou para pegar água. Olha só, veio uma mulher também com um neném na costa para pegar água. A criança, do jeito que ele pega água. Ó. Então, o que acontece? É esse balde que ele tem para pegar água, mais ou menos é uma balde que tem 10 litros de água que ele leva. Então, nesse jeito que ele está tirando água lá dentro, às vezes o balde pesa a criança cai lá dentro do poço. É muito perigoso. E aqui que acontece, como ali onde está o poço, e a tabanca ir um pouco mais longe um pouco, antes de o pessoal descobrir, e a criança já está morta. É muito perigoso para pegar água nesse tipo de fonte, desse fonte, né, próximo de casa.
E É agora assim a que as mulher mulheres famosa carregam vem os cuidar da criança. filhos pendurados nas costas, assim que elas vão trabalhar, até mesmo capinar, fazer todo o trabalho, porque eles não podem, às vezes, deixar a criança no chão por causa das formigas, das lacraias e aranhas. Então, isso é um costume muito comum. Até 1 ano e pouco fica pendurado assim. Não esquecendo que a corda que vai ali no chão, onde eles pisam na contaminação e, portanto, muitas vezes a água é completamente contaminada por febre tifoide, um monte de coisa. Essa criança não está brincando. Isso é o trabalho dela de buscar água. Ela está desperdiçando um pouco a água porque é tempo de chuva. No tempo de seca, esse poço seca. Só que eu estava pensando que a criança iria pegar só água para ela, mas a criança tomou uma atitude de grande. Ela pegou água para ela e pegou água para a mulher e ajudou. E a moça também ajudou a criança a carregar, mas não ajudou a criança nem tirar a água. E eu canto veio ajudar ela a carregar. Jesus, tem misericórdia. No tempo de seca, elas caminham quilômetros para conseguirem água. Bom, eu creio que vamos cortar aqui, porque o tempo corre, né, contra nós. Eu só queria deixar essas imagens para vocês. Ali está a igreja, ali tem irmãos trabalhando, e não são os pobres coitados, eles têm muitas dificuldades, sim, mas eles experimentam a graça de Deus de uma forma que talvez nós ainda não conhecemos. Se você quer vir. Então, eu queria deixar esse desafio para vocês. Estarem orando por esses missionários e irmãos na Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Somália, que são os países de maior perseguição. Eritreia, Mali, Guiné-Conakry. Nesses lugares, os irmãos pagam um alto preço por sua fé. E muitos outros países ainda. Mas ali onde nós trabalhamos, especialmente em Guiné, precisa de muita oração, até mesmo para os irmãos aguentarem as situações do tempo, as dificuldades para chegar até lá. Então, deixa o desafio. Cuba, um país comunista, aqui na Colômbia, tão perto de nós, onde a igreja está no meio da guerrilha e ainda assim permanece fiel. Vamos orar? A igreja pode se pôr em pé? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor somente a Ti. Tu és o soberano, Senhor, sobre céus e terra, ó Pai. Ó Deus, que tremenda alegria em termos o conhecimento da Tua verdade. E ainda sermos convidados a sermos testemunhas em anunciarmos tudo aquilo que Tu estás fazendo. Aqui no Brasil, aqui em Marechal Cândido, aqui no Paraná, Senhor, no nossa grande América, no mundo afora, Senhor, não há portas fechadas para Ti. Confessamos que muitas coisas nós não entendemos, mas sabemos que Tu és o soberano. E Tu, Jesus, não mediste, até mesmo a Tua vida não foi preciosa demais a Ti. Tu vieste a este mundo, andaste nessas ruas empoeiradas e sujas, Te sujaste com o nosso pecado, assumindo o nosso pecado naquela cruz. Ó Senhor, só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Faz transbordar em nossos corações a gratidão, a alegria de Te pertencer, de sermos filhas e filhos que podem anunciar o Teu reino. Guarda o Teu povo aqui nesta cidade, guarda essa igreja, Senhor. Obrigado pelo privilégio do reencontro que eu tive com meus familiares. Obrigado pela alegria de Te conhecer, em nome de Jesus. Amém.